Olá pessoal, mais uma vez aqui para mais um vídeo do nosso canal Educa Mais Professor, né? Mais uma aula agora de análise estrutural, falando sobre dimensionamento de armaduras, tá? Mais uma vez atendendo aqui ao pedido do Luciano Rhodes, tá? Acredito que seja assim que pronuncie, se não for, me desculpa aí, Luciano, né? Mas nós vamos agora, deixa eu pegar aqui o mesmo azulzinho que eu peguei na aula passada. Ele me mandou aqui, então, esse pedido de auxílio em exercícios, tá? Já comentei sobre isso na aula passada, para resolver esses dois exercícios. Um deles eu já resolvi na aula passada e o outro eu vou resolver agora, tá? Então, veja só. O que é o exercício? Faça uma pré-verificação. Esse é o desafio, tá? Da viga biapoiada com 3 metros, de vão que suporta uma carga concentrada de 100 kN a 1 metro do apoio. Então tá aqui, ó, 3 metros a viga, né? Então a 1 metro aqui ele tem uma carga de 100 kN, tá? Foram utilizadas 4 barras, isso aqui é importante, de aço de diâmetro 20 milímetros. Ou seja, o que nós vamos fazer? Nós vamos resolver esse exercício e lá no final a gente vai ver se bate, né, esse 20 milímetros aqui nas barras que foram utilizadas. Se ele der um valor igual ou maior, então está bem dimensionado. Mas se ele tiver, ou melhor, igual, né, ou maior do que 20 milímetros, está bem dimensionado. Mas se der um valor menor, né, ele está superdimensionado, certo? Então, depende do que der o resultado lá. Vamos resolver então aqui. Bom, primeira consideração que eu tenho que fazer, né? Outra coisa, só terminando aqui, né? O FCK do concreto é de 30 e o cobrimento da armadura de 3 centímetros. Então, ele deu alguns dados aqui pra gente, tá? O que eu tenho que considerar de cara aqui, né? Ele não me deu a seção da viga, né? Então, se ele não me deu a seção da viga, eu tenho que utilizar essa regrinha aqui, ó, tá? Do BW. BW é igual ao L1 dividido por 10, tá? Então, o que significa isso? Significa que, como eu tenho uma viga aqui de 3 metros, o meu L ele vai ser igual a 3, né? E eu divido isso daqui por 10, tá? Daria 30, né? Ou seja, 0,3 metros, que eu estou calculando em metro, que eu já fiz a conversão aqui, tá? Ou seja, 30 centímetros. Tá aqui, eu considerei, então, 30 centímetros de BW, que é a altura aqui, né? A altura da viga. E considerei 27 de cobrimento, porque ele falou aqui, né? Que de cobrimento não, de D, né? Porque ele considerou o cobrimento de 3 centímetros. Então eu tiro 3 centímetros do 30 e dá o 27 aqui do meu D, que é a altura, descontando o cobrimento, né? A altura da viga, tá? E eu considerei a viga aqui com 20 centímetros, ou seja, vai ser uma viga de 30 por 20, tá? Essa foi minha consideração, tá certo? Então vamos ver se bate tudo isso daí. Primeira coisa que eu tenho que fazer é calcular as reações de apoio e também o momento, né? Calculei aqui, quem tiver dúvida, dá uma olhada lá nas aulas anteriores. Calculei aqui que deu o VA, deu 3,33 e o VB 66,67. Tá aqui, ó. Tá? Tudo certinho. Bom, depois eu calculei o momento máximo. Bom, como eu sei que a minha viga tem uma carga concentrada aqui, e eu sei que em carregamentos concentrados vai ter um salto no diagrama aqui, né? De cortante. Então o diagrama de cortante ele vai cortar o gráfico exatamente em cima da carga de 100 kN. Ou seja, o meu momento máximo vai ser aqui. Certo? Por isso que eu considerei aqui, ó, 33,3 vezes 2, tá? Que é esse valor aqui de 33,3 vezes o 2 metros. É só o que eu tenho. Aqui não tem mais nada.
né? Eu não posso considerar a carga de 100 porque ela está em cima do ponto de referência. Então, ela não entra, porque não tem distância entre dela mesmo, né? Do ponto de referência até ele mesmo. Então, como eu não tenho distância, eu não considero o momento no ponto de referência, tá? Ou seja, meu momento máximo deu 66,66. Se eu considerasse do lado de cá, tinha dado 66,67, tá? Vou considerar 0,66 mesmo, tá bom? Bom, seguindo aqui, ó, nos diagramas, então, ficou assim. Como eu tenho somente um carregamento concentrado aqui, né? Que podia ser um pilar aqui, ou de repente alguma coisa ancorada aqui, né? A única coisa que eu sei é que ele está fazendo um esforço nesse sentido aqui, certo? É a única coisa que eu sei, né? De 100 kN. Ou seja, o meu gráfico ele vai dar, chutando 33 para cima aqui no gráfico, né? O meu apoio está fazendo isso. Eu tenho uma constante de 33,33. Quando chega aqui no carregamento de 100, eu tenho um chute aqui de 100, né? Ou seja, eu tenho 33,33 mais 66,67 até chegar aqui. Isso é a característica do carregamento concentrado, né? Depois eu tenho uma constante até o outro ponto, até quando eu chego no 66,67 do outro apoio, que chuta de novo esse valor para cima e zera, né? O meu diagrama de cortante, né? Bom, o diagrama de momento aqui, ó, ele deu 66,66 de momento máximo, tá? Quem quiser ir calculando metro a metro aqui, 0,5 metro, pode ir, mas eu não acho necessário. Como eu tenho um carregamento concentrado aqui, então eu sei que o meu diagrama de momento, ele vai dar uma diagonal, né? Então, dá uma diagonal até chegar no ponto máximo, que é aqui, aí e o valor é 66,66, depois ele zera, né? Eu sei que nos dois apoios o momento é zerado, tá? Bom, depois disso, o que que eu fiz? Eu fui lá no cálculo do Kc e do Ks, utilizando aquelas mesmas equações do exercício anterior. Então, o Kc aqui, ó, é o BW vezes D ao quadrado dividido por 1,4 vezes M, que é o 30, que é a altura da minha viga, vezes 27 ao quadrado, né, que é o D, desconto tá aqui, ó, o D é a altura da seção da viga, descontando o cobrimento, né, que eu já expliquei melhor na aula passada. Então não vou gastar muito tempo nisso, tá? Dividido por 1,4 vezes 666, que é o quê? O momento em centímetros. Ou seja, o meu Kc deu 2,3. Como eu tenho um FCK de 30, aqui, ó, nesse exercício, se eu voltar lá no começo, eu vou ver isso, ó, o FCK aqui é de 30, né? Então, leva em consideração o FCK e o 2,3 que eu achei. Então, eu corro aqui, ó, a tabela até chegar ao valor de 2,3, certo? Achei o valor de 1,3, lembrando que se tivesse dado 2,4, por exemplo, já não podia ser o 2,3 ali, eu tinha que ir para o 2,5, que é o de cima, né? Mas como deu, então beleza. Depois eu corro para cá, para a direita, até eu encontrar o meu aço CA50, tá? Achei aqui o aço CA50, ou seja, descendo aqui, ó, o meu KS é 0,027 aqui, ó. Então eu coloquei ele destacadinho aqui, 0,027, tá certo? Bom, achando agora a área de aço, tá? É o KS vezes 1,4 vezes M dividido por D. Então tá aqui o que significa tudo isso e na aula anterior eu explico melhor, tá? Ou seja, o 0,027 que eu acabei de achar, o meu fator de segurança e os 666, que é o momento em centímetro. Dividido pelos 27, que é o D, né? Descontando o cobrimento, que é a altura da viga descontando o cobrimento. Então eu achei um AS de 9,3, tá? Fazendo todos os cálculos ali, né? Achei uma AS de 9,3. Mas se eu voltar lá no exercício, no enunciado dele,
ele disse o seguinte aqui, ó. Cadê aqui? Olha aqui, ó. Foram utilizados 4 barras. Então ele já me deu quantas barras foram utilizadas, tá? Então eu volto aqui na minha tabela e eu já sei o número de barras aqui, ó. 4 barras, tá aqui. Então já parto desse princípio aqui, tá? Bom, como deu 9,3 aqui, então eu corro aqui do 4 até um valor igual ou maior o 9,3, que no caso aqui seria o 12,6, né? Tá certo? Então, como eu achei o 12,6, eu corro para cá, né, para a esquerda, e eu encontro aqui, ó, um φ de 20. Tá vendo aqui? φ de 20. Ou seja, já resolvendo o exercício, ó, aqui ficou enunciado outro exercício, não tem problema. Mas aqui, ó, o importante para nós está aqui, tá? Eu utilizei o mesmo slide do exercício anterior, só mudei os valores ali, tá? Não tem problema. Ó, aqui seria 30, né? 30 e aqui 27, tá? Desculpa aí, pessoal, eu vou tentar fazer melhor aqui, ó. 30 centímetros. Desenhar com o mouse é um tormento, né? Bom, então tá aqui, ó, 4 armaduras, tá? Tá aqui 4 armaduras com um φ de 20, tá? Se eu voltar lá no exercício, eu vou voltar aqui, ele diz aqui, ó, foram utilizadas 4 barras de aço com diâmetro de quanto? De 20 milímetros. Ou seja, se eu considerar isso daqui, ó, que o φ é de 20 milímetros aqui, né? Como nós utilizamos na tabelinha, ou seja, a viga está bem dimensionada nesse exercício aí, tá certo? Ou seja, ela não vai exigir tanto da estrutura a ponto dela ter fissuras ou dela colapsar, e também ela não está onerando a obra, né? Fazendo, por exemplo, considerando um aço muito acima do de 20, tá? Do φ de 20 milímetros. Vamos supor que utilizasse lá na tabela aqui um de 25, por exemplo, né? Ele estava onerando a obra, né? Ou de 32. Ou se tivesse com um φ de 16, ele estava subdimensionando a obra, entendeu? A viga, no caso aqui, né? Então seria perigoso isso daí. Perigoso acontecer fissura ou até mesmo colapsar a viga, tá? Então, como deu certo, bateu aqui com o exercício em si, ele me trouxe um valor adequado para esta viga aqui, tá certo? Bom, então esse era o segundo exercício, espero ter ajudado vocês mais uma vez e nos vemos na nossa próxima aula do canal Educa Mais Professor. Até mais, pessoal!